A defesa de Flávio Bolsonaro afirmou ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que o uso de inteligência artificial pela campanha não deveria depender de uma autorização prévia da pessoa retratada. Mais uma apuração do âncora Gustavo Uribe, desta vez junto com a analista de política Jussara Soares. Essa discussão envolve o vídeo gerado por IA com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse material foi exibido na convenção que lançou a candidatura de Flávio à presidência em São Paulo no dia 25. Em uma manifestação ao ministro Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, a defesa disse que exigir o consentimento prévio para o uso da IA praticamente eliminaria a ferramenta do ambiente eleitoral. Os advogados também sustentam que a falta de autorização por si só não caracteriza deepfake, que é quando um vídeo é alterado para imitar a voz e a aparência de alguém. Essa manifestação ocorre às vésperas de uma reunião convocada por Nunes Marques com os demais ministros do TSE para justamente debater o uso da inteligência artificial nas eleições deste ano. Agora eu vou conversar com meu outro colega de 360, só que aqui também no Hora H, que é o Matheus Teixeira, direto de Brasília. Meu boa noite a você, meu caro. Eu tenho que enfatizar isso, porque senão sai um boa tarde no automático e a gente precisa lembrar, estamos no fuso horário da Thaís Herédia aqui no Hora H. Mas, meu caro, queria te ouvir sobre quais são as expectativas para que o TSE, de como o TSE deve lidar com este caso e uma questão que é crucial na campanha deste ano. Boa noite, Yuri. Sempre um prazer falar contigo, independentemente se é no 360 ou no Hora H. E boa noite a todo mundo que nos assiste. A tendência é que o TSE julgue até a próxima semana o caso da divulgação do vídeo de Jair Bolsonaro na convenção do PL, mas que não trate apenas do caso específico do ex-chefe do Executivo e dê uma decisão que, de alguma forma, dê uma orientação mais geral para todos os candidatos do país, com um regramento mais detalhado do que pode e o que não pode em relação à inteligência artificial durante as eleições deste ano. O que vai ser julgado é uma representação do Partido dos Trabalhadores contra o vídeo de IA de Bolsonaro na convenção e agora a defesa, como Yuri trouxe há pouco, afirmou que não se trata de deepfake, que é justamente o jeito de usar a inteligência artificial para desequilibrar a eleição de maneira enganosa. Segundo a tese do PL, é que só pode ser proibida a IA quando há grave descontextualização ou mesmo manipulação. Nesse caso, Jair Bolsonaro no vídeo ali de IA já fala na largada, isso é um vídeo de IA, sem nenhum tipo de autoria direta do ex-presidente Jair Bolsonaro e, portanto, segundo o PL, está protegido e não pode ser proibido. O TSE deve fazer um debate mais aprofundado sobre como essa tecnologia deve ser usada nas eleições deste ano, mas com um olho também lá no Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da execução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando pediu explicações à defesa sobre a divulgação do vídeo, ele afirmou que havia apenas duas opções. Ou Bolsonaro tinha ciência do vídeo e, portanto, descumpriu alguma medida cautelar que poderia ter como consequência o retorno dele à prisão, ou então Bolsonaro não sabia e o PL cometeu uma infração eleitoral. Portanto, na visão do ministro, que não tem voto no TSE, está caracterizado uma infração eleitoral o uso de inteligência artificial, porque uma resolução do TSE sobre IA determina que o vídeo gerado com inteligência artificial, ele é proibido, seja para beneficiar, seja para prejudicar. E nesse caso seria para beneficiar, para favorecer, que é a palavra usada na resolução. Portanto, segundo o ministro Alexandre de Moraes, há sim a infração eleitoral e o TSE vai ter que fazer o julgamento com um olho no Supremo em Alexandre de Moraes, porque a depender da decisão, pode vir o Supremo depois e derrubar o entendimento do TSE, uma vez que o Supremo é a última instância do Poder Judiciário, não só comum, mas também da Justiça Eleitoral, Yuri. E como você mesmo já contou na programação, né, da CNN, né, Matheus, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes acabou causando ali um mal-estar justamente por parecer ali que estava querendo voltar ao cargo que ele ocupou lá em 2022, quando aí sim era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado por enquanto, Matheus Teixeira. Pedro Venceslau já está aqui conosco para também nos ajudar a entender o quanto que este julgamento, Pedro, sobre inteligência artificial pode servir aí de baliza para essas eleições e como que há uma expectativa, imagino eu, das próprias campanhas em torno disso.
Os marqueteiros dizem que é um julgamento crucial para que eles possam entender como e até onde eles podem utilizar essa tecnologia. Eu conversei recentemente com o advogado eleitoralista Arthur Rolo, que diz que, por enquanto, tem a resolução do TSE. Ele acredita que sim, é uma resolução bastante clara, mas que depois essa decisão é do STF, é que vai ser a palavra final. O problema dessa resolução do TSE é que não fica muito claro sobre a punição. E a punição é algo que deixa as campanhas apreensivas. Ela pode ser uma punição de R$10 mil, como uma punição menor, quase como uma advertência. Pode ser, em última instância, a cassação do registro da candidatura. Então, não se sabe ao certo qual é a consequência de utilizar a inteligência artificial de forma reiterada. Então, inclusive, o próprio PL acionou a Justiça Eleitoral para testar um pouco esses limites, para que haja uma resposta, para que todo mundo possa saber quais são as regras e até onde pode se utilizar da inteligência artificial. É uma tecnologia barata, que todas as campanhas vão utilizar de alguma forma em algum momento, mas ela também pode ser uma tecnologia que pode levar a campanha para ataques, muitas vezes ataques coordenados, com imagens que são de deepfake. Então, a resolução do TSE não permite que se faça a manipulação das imagens em situações que não aconteceram de fato. E também não pode usar a imagem de alguém que não deu autorização, justamente para evitar esse tipo de manipulação.